A Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 15. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Um povo que foi escolhido, separado, consagrado para ser o povo de Deus. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse povo virou as costas para Deus. E Deus tem que profetizar através de Amós contra o seu povo, contra os filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. O que quer dizer isso? Aquele que ele salvou, libertou, curou, abençoou, santificou, não quis mais saber dele. Cansou do Deus verdadeiro. Virou as costas para o Deus que tirou eles do Egito e se voltou para deuses estranhos, falsos deuses, ídolos. Por isso ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Vimos no outro capítulo que o castigo de Deus, que a justiça de Deus é universal. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Que os que ensinam, que os mestres, que os que habitam no santuário, que conhecem a palavra de Deus, serão os primeiros a serem exigidos, punidos, castigados. O exemplo começa pelos filhos. Então, por isso, pelas iniquidades, pelas transgressões, pelos pecados, é que eles estão sendo punidos. 3. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Já tem vídeo no canal, inclusive um vídeo que está no Em Alta, deste versículo, Amós 3:3. A abordagem que eu usei no vídeo foi sobre o relacionamento. Como que dois vão andar juntos se não houver acordo entre eles? Se tu é marido e tu tem uma esposa, como vocês dois vão andar juntos se a esposa quer ir para o leste e tu quer ir para o oeste? Se tu é pai e o teu filho não te obedece, tu manda ele ir para o sul e ele vai para o norte, como que andarão dois juntos se não houver acordo? Uma casa dividida não fica de pé, uma empresa dividida não fica de pé. Agora tu imagina no teu relacionamento com Deus. Se tu não entra em acordo com Deus, se tu não te submete à palavra de Deus, se tu não guarda os estatutos, se tu não entrega tudo de coração para Deus, se tu não tem fé que Ele tem o melhor para ti, como é que vocês vão andar junto? Como é que Deus diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e tu te volta para ídolos, para falsos deuses, ou para o teu eu, para a tua vontade, para a tua opinião, para o teu temperamento, para a tua personalidade, para aquilo que tu acha, que tu acredita, que tu pensa, que tu estudou. Como que tu vai andar em acordo? Então, Deus está perguntando: Israel, como que vocês vão andar em acordo comigo se vocês não me obedecem? Se tudo que eu digo para vocês, vocês fazem o contrário. Não tem como dois andarem juntos se não houver acordo entre eles.
4. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Significa, tu vai fazer uma performance, um escândalo, um show, um espetáculo? Tu vai viver de aparências? A essência tu não tem. Então tu ruge na floresta, mas tu não tem a presa. Tu faz a voz no covil, né? Que é o leãozinho, mas não apanhou nada. O que quer dizer isso? Nuvens que não trazem chuva. Lembra que eu falei do pastel de vento? Sepulcros caiados, quer dizer, tu tem uma aparência, tu faz a performance, tu faz o show, tu veste a roupa, tu vai cumprir o ritual, mas tu não tem intimidade com Deus, tu não tem vida secreta, pessoal com Deus, tu não lê a Bíblia todo dia, tu não ora todo dia, tu não pergunta para Deus o que tu tem que fazer ou o que tu tem que deixar de fazer. Tu não entra em acordo com teu Deus. Tu faz o que dá na tua cabeça. Tu sequer sabe o que a Bíblia diz. 5. Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será que alguma coisa de bom pode acontecer fora da palavra de Deus? Fora de Deus? Fora da vontade de Deus? Tu acha mesmo que tu vai ser feliz fazendo as coisas do teu jeito? Tu acha mesmo que a formiguinha pode contender com o Todo-Poderoso? Será mesmo que o mortal pode medir forças com o Eterno? Quem somos nós? O Senhor nos dá vida e num instante nós deixamos de viver, nós desfalecemos, nós perdemos o fôlego. Tudo muda num instante. São águas que sobem, são águas que vêm do céu, são pontes que caem. Coisas terríveis acontecem sem que o ser humano tenha poder. Então aqui ele fala mais um exemplo. Como que a ave vai cair na armadilha? Como que as coisas vão acontecer se não for da vontade de Deus? Se não for Deus que determine? 6. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ó, o que eu acabei de falar. Nós precisamos de Deus. Israel precisava de Deus, mas escolheu fazer as coisas do seu jeito. Pela maldade, pela iniquidade, pelo pecado, pela tentação, pela falta de amor a Deus e ao próximo, claro. 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse versículo eu sublinharia, se é que não está sublinhado na tua Bíblia. Eu falo isso para quem está acompanhando, para quem está estudando, para quem usa os vídeos para ler a Bíblia na companhia de alguém. Eu estou lendo a Bíblia na tua companhia. Então, eu parto do princípio que tu estás com a Bíblia, que tu estás lendo a Bíblia comigo. Por isso que eu falo, sublinha, faz um asterisco, marca, porque esse versículo é importante.
Deus não vai fazer coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. A minha tradução dizia aos seus amigos, os profetas. Estamos estudando os livros proféticos e não é fácil estudar esses livros, porque 90% é juízo, é sentença, é castigo, é punição, é ameaça, é Deus pesando a mão. O profeta tem que entregar a mensagem que Deus manda. O profeta sofre por causa da mensagem. Ele vive, experimenta essa mensagem para que ela possa ser verdadeira ao sair da sua boca. E sim, Deus avisa. Eu contei o meu testemunho de vida. Contei sobre tudo que eu passei naquela série, versículos que marcaram a minha vida. E muitas vezes tu é tido ou tida como louco, louca, porque Deus fala contigo, Deus te visita, Deus te revela, Deus te mostra. E as outras pessoas não veem. Como aconteceu com Paulo, ele viu Jesus, ele viu a luz e quem estava com ele não viu. Então às vezes teu marido não vai acreditar em ti, tua esposa não vai acreditar em ti, teus filhos vão rir, vão achar até que tu tá maluco. Às vezes na igreja, porque o Senhor Jesus falou, o profeta não tem honra na sua terra, o profeta não tem honra na sua casa. Vimos o que Jeremias padeceu, que eu assim, eu sofri com aquele estudo, porque dói muito. Ele era um sacrifício vivo, ele estava no altar, ele era um holocausto, era um profeta que viveu, que encarnou a mensagem. E Deus o poupou, né, no final de tudo. Então é muito importante esse versículo. Deus revela seus segredos. Nós estamos estudando. É por sonho, é por visão, é por palavra. Ele revela os seus segredos aos seus servos, aos seus amigos, os profetas. Tu tem que buscar, tu tem que acreditar, tu tem que ter fé. 8. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Vocês lembram que no outro capítulo eles estavam proibindo as profecias, né? Eles estavam proibindo que profetizassem. Eles não queriam a verdade, eles queriam a mentira. Eles queriam as mensagens que eram confortáveis para o seu coração, que faziam com que eles se sentissem acolhidos, que tudo tivesse ok. Mas a gente viu a palavra profética, o ensino profético, ele é juízo? Ele é para te alertar, ele é para abrir teus olhos, como eu falei, para dar nos teus dedos, é para tu te arrepender, é para tu te converter, é para tu confessar. Para quê? Para tu receber perdão, para tu receber salvação, para tu ser curado, para tu ser liberto e para tu ser santo, 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 cada dia mais santo, 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 igual o teu Deus. E o profeta tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. Então, fala muito em leão e leão e leãozinho. O profeta tem que ser um leão, tem que ser corajoso. Enfrentar reis, as autoridades religiosas, os líderes. Tem que ser fiel à palavra de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Firme, fiel. 9. Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela, porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Vimos, estudamos, tem vídeo no canal sobre a queda de Samaria. É uma vergonha, uma tristeza, é lamentável o que aconteceu com as
10 tribos de Israel. O casamento misto, a idolatria. Estamos vendo hoje a igreja se corrompendo, a igreja se parecendo mais com o mundo do que com a palavra de Deus. As instituições, as religiões, os rituais valendo mais do que a profecia. E o que tudo isso vai acarretar? Ruína, destruição, castigo. Os escândalos um atrás do outro. Ai daqueles por quem vem o escândalo. A noiva de Cristo está toda arrebentada, toda suja, toda rasgada, toda errada. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se o Senhor Jesus voltasse agora, voltasse hoje, quem poderia vê-lo? Quem estaria na sua presença? Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Eles não acreditavam nas palavras de Deus. Eles não acreditavam nos profetas. E a queda, a ruína, veio de repente. 11. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. 12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. O que está dizendo aqui? O restinho, o pedacinho. E eu falo sempre para vocês, porque isso me toca muito. 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Aquela que são fiéis, que juram com dano próprio, que não têm a sua vida como preciosa, que para fazer a vontade de Deus pagam um alto preço. Renunciam a sua carne, renunciam a sua vontade. Andam na contramão do mundo. Esse é o cantinho, esse é o pedacinho, esse é a parte que vai ser salva. No meio do fogo, Deus salva, Deus livra da boca do leão. Mas é só um restinho. É só um pouquinho de gente. Porque a maioria está perdida. A maioria está envolvida com as coisas do mundo. Comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, embriagados, anestesiados, dormindo, falando, pensando, se vestindo como o mundo, agindo como se fossem eternos nessa terra, ignorando que o Senhor Jesus prometeu voltar, prometeu nos buscar. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nesses dias em que vivemos, as pessoas querem tudo, menos santidade, menos pagar o preço, menos renunciar, menos carregar a sua cruz, menos viver de acordo com a palavra de Deus. E foi a mesma coisa com Israel. Estavam longe do templo, estavam longe de Jerusalém, achavam, pensaram que estavam longe de Deus, que Deus não estava vendo o que eles estavam fazendo. E a ruína veio, a destruição veio, a desolação veio. 13. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. O que quer dizer isso?
Quer dizer que o juízo vem para grandes e pequenos, vem para o povo e vem para os líderes religiosos. Vem para aquele que é sacerdote, para aquele que é pastor, para aquele que é profeta, para aquele que é ancião. Vem para o jovem, vem para a mulher, vem para o homem, vem para todos. Todos que transgridem, todos que pecam e não se arrependem e não entendem que são de Deus, que são chamados pelo nome de Deus e que deveriam andar de acordo, em acordo com Deus, seguindo a sua palavra, sendo sal da terra e luz do mundo. Sabe aquela âncora que não deixa o barco ir para lá nem para cá, que deixa firme? A palavra de Deus diz que nós precisamos da âncora na nossa alma, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções nos derrubam, nos levam para lá e para cá. Tem pessoas que simplesmente não converteram a sua alma. Elas são de Deus quando tá tudo bem. Quando tá tudo mal, dá tudo errado, acontece uma tragédia, uma desgraça, elas surtam, elas abandonam a Deus. Elas não têm essa âncora na alma, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que nos mantém firmes. Muito sério, né? Nesse capítulo. O que a gente aprendeu hoje? O Senhor pergunta: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Falou o Senhor Deus: quem não profetizará?